desafiadoras, confesso a vocês. Porém, eu desejo que a aula de hoje seja boa para todos nós. Em que sentido? Normalmente, quando eu estudo apologética, debate de ateísmo, leio livros ou vejo algum vídeo no YouTube, normalmente a impressão que eu tinha antes era o seguinte: olha, eu vi um vídeo de 1 hora e entendi 10 minutos, porque é um assunto muito difícil, são argumentos muito complexos. Eu falo por mim mesmo, o meu ensino médio foi uma droga. O meu fundamental, pior ainda. Eu não tenho uma capacidade intelectual para entender argumentos tão filosoficamente robustos, ou biologicamente robusto, fisicamente, matematicamente, é uma coisa complexa. Então, qual era a sensação que eu tinha vendo esses vídeos? Olha só, eu não entendi nada do que esse cara falou, mas eu sei que tem um cristão que entende. Glória a Deus, a minha fé está segura. Então, vou descansar, tudo bem, não tem problema, vamos seguir a vida. E eu continuei nessa trajetória. Só que, Cláudio, ano de 2010, por volta de 7 horas da noite, eu estava voltando com um amigo do curso, ele era ateu. Conversa vai, conversa vem. Eu não posso dizer que aquele foi meu primeiro debate, porque na verdade foi uma humilhação tão grande que eu passei, que até hoje eu carrego marcas daquilo. Ele fazia perguntas, ele fazia argumentações, eu falava, eu não sei responder isso. Ele ficava assim para mim, tá vendo, cara? É nisso que tu acredita? Aí eu, miserável, eu não sei responder. Ou ele está certo, ou me enganaram desde pequeno. Mas alguma coisa está errada. E desde 2010 eu comecei não, eu preciso responder essas coisas. Eu não posso passar por esse tipo de coisa. Eu preciso ter uma fé robusta. Não é apenas eu creio porque eu creio e assim vai. Então eu espero que a aula de hoje tenha esse viés. Que quando chegar às 10h40, vocês não pensem, olha só, foi quase 1h10 de aula, eu entendi 10 minutos, mas tem gente da minha igreja que entende esse tipo de coisa, então, tudo bem, eu posso ficar tranquilo. Quando alguém me perguntar sobre esse tipo de coisa, eu falo, vai lá na igreja, que alguém sabe responder essa pergunta. Então, é realmente estabelecer alguns princípios que são fortes da nossa fé. Obviamente, nem todas as perguntas nós conseguiremos responder, nem todas. Mas a nossa fé, o objetivo hoje é mostrar que ela é robusta e a nossa cosmovisão é a melhor de todas que existe. Amém? Então quero pedir para que alguém possa orar para que a nossa aula seja produtiva nesses termos que eu pus à igreja. Igreja, a minha maior dificuldade em montar essa aula foi o seguinte: esse tema é muito grande. E delimitar um tema é muito difícil, porque a pergunta é, o que é mais importante falar nessa primeira aula? Então, obviamente, algumas coisas vão ficar de fora, mas é estratégico. Então, a aula de hoje, ela tem um caráter introdutório, mas não será um caráter simplista, um conteúdo raso. Eu quero trazer realmente um conteúdo denso, para que quando acabar a aula de hoje, que não que vocês precisem disso, mas para mostrar que a nossa fé, não importa o parâmetro que seja, ela é totalmente robusta. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, né, quem mata o próprio filho, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. Essa é a frase mais famosa do século XX, do século XXI, que um ateu professor. É a frase que está no capítulo 2 desse livro aqui. Deus um delírio, de Richard Dawkins. Nós vamos trabalhar, basicamente hoje, a visão neo-ateísta, como eles vão ver a nossa fé, como eles vão ver a nossa Bíblia, como eles vão ver a nossa cosmovisão. E a intenção é mostrar que esses caras estão totalmente errados. Na verdade, eu posso até afirmar que eles são totalmente desonestos em todos os seus argumentos. Então, olha que frase, gente, é horrível isso daí. É horrível. Se nós amamos a Deus e ler e ouvir alguém falando esse tipo de coisa, você para assim e fala, o que está acontecendo aqui agora?
Porque não é normal você ouvir esse tipo de coisa. Não é normal você ler esse tipo de coisa. Então essas pessoas são sedentas para destruir a religião. Então nessa aula, eu pretendo dividi-la em 4 partes. A primeira parte é trazer um caráter mais específico da apologética, uma visão geral dela. A segunda parte, falar sobre o movimento neoateísta, como ele surgiu, qual é o seu propósito de governo, quais são as suas reais intenções. A terceira parte, falar dos argumentos fracassados, os argumentos que eles levantam, que na verdade são fracassados de fato, a gente vai tentar mostrar isso. E a quarta parte são desafios apologéticos. Se Deus quiser, vai dar tempo de a gente falar sobre tudo isso. E a quarta parte, vou lançar alguns problemas na nossa aula, que a gente precisa tentar resolver esses problemas. São problemas que eles levantam também nas suas literaturas. Qualquer pergunta, irmãos, qualquer pergunta, façam, tá? Não ficam inibidos, não fiquem com vergonha. Eu vou evitar usar qualquer tipo de termo que não seja propício para a nossa aula de hoje, para fazer com que a compreensão seja realmente 100%. Pode avançar. Existe uma tentativa e uma sedução da gente dizer o seguinte: olha só, eu não preciso provar que Deus existe, eu não preciso fazer nada disso, eu creio, Ele existe e ponto final. Né? Eu já creio, eu não preciso ter essa impulsão para fazer isso. Não é bem assim. Essa frase do Bavinck que vai explorar muito bem esse sentido. Falar que Deus, que eu creio em Deus, logo Ele existe, isso não faz muito sentido. Isso faz sentido para a gente. Eu creio em Deus. Eu não preciso de matemática para me provar isso, de filosofia. Porque nós tivemos uma experiência espiritual que a ciência não consegue provar. Isso não existe. Porém, nós precisamos mostrar para o mundo de fora, que é o mundo criado por Deus, a matemática é de Deus, a física é de Deus, a biologia é de Deus. Mostrar para o mundo de fora, olha só, esse mundo criado por Deus aponta para Deus. Então vem aqui que eu vou te mostrar que o mundo ao qual que você vive aponta para Deus, cara. Então não temos que ter essa noção de, olha só, eu creio, se você não crê, é contigo mesmo, eu não tenho a obrigação de falar com você dessa forma, nesses termos. Isso não existe dentro da Bíblia, dentro da nossa cultura cristã. Então, Bavinck, ele vai ser bem certeiro nesse ponto. Ao dialogar com o descrente, o crente não pode se contentar em afirmar: eu creio, logo é verdade. Antes, ele deve buscar fundamentos, não para a sua própria fé, lembra? Não é para a nossa própria fé. Nossa fé está estabelecida aqui. Mas para torná-la mais aceitável àquele de fora, ao criticismo tácito, e assim remover todas as desculpas para a descrença. A apologética é o fruto, jamais a raiz da fé. Então, eu duvido que alguém aqui tenha se convertido porque leu um livro de física, alguém te explicando que Deus existe pelo livro de física. Esse tipo de coisa não existe, gente. Tá? Ou acontece raramente. Nós não somos salvos, nós não recebemos a fé porque a biologia diz Y e W. Mas é por Jesus Cristo. É a compreensão do nosso pecado, daquilo que Ele é. Mas o mundo é o mundo de Deus. O que é apologética? John Frame vai dizer: a disciplina que ensina os cristãos a dar uma razão para a sua esperança. Ponto. Uma definição bem simples. O que é apologética? Olha, é uma disciplina que vai, te ensinar a dar uma razão para a sua fé, a você dialogar com outra pessoa, a explicar o passo a passo da sua fé. Então é só isso, tá? É só isso. A apologética em si, apesar de ter alguns caráteres que vão assim além, como a parte da biologia que é muito complicada, da química que é muito complicada, ela pode ser um diálogo normal. Quando você vai evangelizar alguém aqui na rua, você está fazendo apologética, porque aquela pessoa ela tem um ídolo no coração dela e você está tentando persuadi-la a abandonar aquele ídolo para ter o Deus, o nosso Deus. Então tudo é apologética. Quando você está falando da sua fé, você está produzindo apologética, a sua esperança. Porém, o apologeta tem que ser crente comprometido com o senhorio de Cristo. E isso daqui é muito importante. Olha o que vai dizer o texto de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 15 ao 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês
porque estão em Cristo, fiquem envergonhados em suas calúnias. Então, estar preparado para responder à razão da nossa fé é santificar a Cristo no coração. Nós precisamos dar boas razões da nossa fé. Mas, Lucas, isso quer dizer que eu, como cristão, eu preciso dominar a biologia, dominar a química, todos os argumentos filosóficos? Não. Pedro não está dizendo isso. Pedro está dizendo que você precisa defender a sua fé. Então, se perguntar, Douglas, por que você acredita em Deus, cara? Por que Jesus Cristo é um ser importante para você? O Douglas não pode parar e falar assim, cara, não sei, me falaram isso daí, não faz sentido, mas não sei, eu só acredito. Não. Se ele faz isso, ele está pecando contra Deus, porque a ordem de Pedro é, você precisa responder bem à sua fé. Você precisa dar bons argumentos. Pode ser argumento filosófico, argumento da própria Bíblia, mas você precisa dizer por que você está em Deus. Ok? Isso é, antes de tudo, não uma muleta, um acessório que você decide colocar ou não. É uma ordem de um apóstolo. É uma ordem de Deus. Estar preparado para responder à razão da sua fé. E todos nós precisamos fazer isso. Em níveis diferentes, mas precisamos fazer isso. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Douglas, essa cara aí. Botou um olhão para mim aqui agora. Tá indo, né? A gente vai entrar nisso daqui, mas são simultâneas sim. Porque a apologética, Priscila, não é só você ser uma expert na filosofia, uma expert na química, na biologia. Se você sabe defender a sua fé, você está fazendo apologética. Isso é muito bom porque, quando é perguntado para Jesus qual é o maior mandamento, ele vai dizer, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu... Ele não fala... Gente, isso aqui é muito interessante. Ele não fala com todo o entendimento. Ele fala com todo o seu. Com todo o meu entendimento. Eu confesso para vocês, estudar filosofia para mim é um porre. Porque eu sou burro. Então, para eu chegar nesse nível desses caras, para mim é quase impossível. Mas eu preciso entender que é com o meu entendimento que eu preciso amar a Deus. Entendeu, Priscila? É com o seu entendimento que você vai fazer uma apologética para a glória de Deus. Nem todo mundo vai ser um John Frame. Mas todos nós somos juntos filhos de Deus, crentes em Deus. E precisamos defender com o nosso entendimento a apologética. Ok, gente? Então isso dá um conforto no nosso coração, sim ou não? No meu dá, porque eu sei onde eu posso chegar. Eu não posso chegar lá. Eu posso chegar aqui. E apenas aqui. Normalmente, a apologética ela é vista só como defesa. Mas na verdade ela não é só defesa. Ela pode ser uma defesa, ela pode ser um ataque, ela pode ser uma prova. Paulo vai dizer em Filipenses, está ali, ó, na parte como prova, Filipenses 1, versículo 7, que ele se coloca como defesa do Evangelho. Ele está defendendo o Evangelho. Mas a apologética não é só uma defesa, ela pode ser um ataque também. Por exemplo, se vem um descrente e fala comigo, cara, você acreditar em Deus é uma burrice. Como eu posso atacar isso? Você acredita em quê? Ah, eu acredito. Então me explica por que você acredita nisso. Então olha só, eu não respondi o que ele falou, eu respondi? Não, eu estou agora atacando a cosmovisão dele. Atacando aquilo que ele acredita. Então às vezes o artifício é não defender, mas atacar. Mas às vezes é provar, às vezes é defender. Mas o John Frame vai trazer essas três pernas dizendo, um apologeta ou um cristão, ele precisa fazer apologética com essas três bases. Ele ataca, defendendo e mostrando. Então eu falo assim, Douglas, eu acredito em Deus por causa disso. Mas aquilo que você acredita é falho nisso. E eu vou te mostrar. Eu mostro na Bíblia, eu mostro em outra situação. Então eu defendi a minha fé, eu ataquei a cosmovisão dele e eu provei aquilo que eu acredito. Então tendo três bases para fazer uma boa defesa do Evangelho. É igual quando alguém fala assim para você, ó, poxa, usar o ser urbano aqui, ser urbano, está no trabalho dele, aí vem uma pessoa e fala, não, você é cristão, mas isso é uma bobeira, é ultrapassado, já foi. Aí o ser urbano fala assim, cara, já foi, mas você acredita em quê? Me explica o que você acredita. Ponto, já está atacando. E o ataque aqui, gente, não é um ataque ignorante. Lembra do texto de Pedro? Fazer com mansidão. Ele está perguntando para o rapaz, mas você acredita em quê, cara? Ah, eu acredito nisso. Poxa, cara, mas sério? Mas isso não faz sentido para mim. Já pensou nesse ponto aqui agora?
Então, qual é a sua esperança na morte? Qual é a sua esperança na vida? Ah, não sei, tá vendo? Mas olha aqui, vem aqui comigo. A Bíblia me dá uma esperança para a vida, uma esperança para a morte, me dá um consolo. Então, ele ouviu, ele atacou, defendeu, abriu a Bíblia e mostrou. Ele não só atacou, ele está fazendo todo o contexto. Isso aqui é muito importante no nosso modo de fazer a própria apologética. Porém, a apologética tem alguns limites. Isso aqui é muito importante. O primeiro limite é o pecado. O segundo limite é a mensagem transcendental. E o terceiro limite são respostas que eu coloquei, né, encapsuladas. Qual é o problema do pecado? É simples, gente. Quem fala é um pecador. Quem ouve é um pecador. Como isso pode dar certo? Eu te pergunto. Alguns autores vão dizer que o trabalho da apologética é um trabalho fracassado. Por quê? Quem fala é um pecador, quem ouve é o pecador. Como ele pode, então, entender uma mensagem que é transcendental, uma mensagem de Deus, onde nós sabemos que a nossa mente já está totalmente afetada pelo pecado? É um trabalho que é limitado. E as respostas encapsuladas, o que eu quero dizer com isso? Nós, como cristãos, de maneira geral, precisamos ser habilidosos com a palavra de Deus. Já participaram, por exemplo, de treinamento de evangelismo? No treinamento, normalmente, o cara te passa uma abordagem, como você vai apresentar, e pronto, vai lá que vai dar certo. Gente, mas dá certo para algumas pessoas. Por quê? É uma abordagem encapsulada. Você envelopou uma abordagem, vai que vai dar certo com todo mundo. Mas não dá certo. E por quê? Porque as pessoas são diferentes, têm angústias diferentes, têm tristezas diferentes, problemas diferentes. Então, o cristão precisa ser habilidoso em ter várias formas de apresentar o Evangelho, várias formas de fazer uma boa apologética, conhecendo o problema do seu companheiro, do seu amigo do trabalho. Então você pergunta, cara, mas por que você não acredita nisso? Você vai entendendo o problema dele e vai dizer, tá, então já sei por onde começar. Porque olha só, você não pode curar uma dor de cabeça arrancando a cabeça, pô. Imagina só, gente, imagina isso. Eu estou no meu trabalho, aí vem um cara assim, Lucas, Deus não existe, minha esposa morreu, meus filhos morreram, o cara está totalmente triste, quebrado ali. Ele está com ódio de Deus, porque Deus tirou a família dele. Aí vem aqui e fala assim, senta aí que eu vou te explicar agora. O cara quebrado fala, então, Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, tem 5 vias importantes. E Agostinho falou isso daqui. E o Bavinck na sua... Gente, isso aqui faz sentido? O cara vai me olhar assim, vai me bater, pô. Por quê? Eu estou diante do problema, e se eu tenho só essa resposta encapsulada, não vai resolver aquele problema. Então eu preciso ser habilidoso para identificar o problema do cara e falar, olha só, já entendi onde ele quer chegar, beleza, vou usar isso daqui. Vem aqui, meu amigo, tá vendo? Olha só, vem andar comigo aqui. A Bíblia fala isso daqui sobre Deus, que Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, a vida está na mão dele, e você vai trazendo formas de responder tudo aquilo ali. Mas você precisa ser habilidoso. E não ter uma resposta só, mas ter várias respostas. Até para apresentar o Evangelho. Isso é muito comum. Ter muitas analogias, muitas histórias para poder explicar a redenção. Então isso faz muito sentido para a gente. Pode passar. Essa frase aqui é do James Sire, mas já comentei sobre ela. Isso aqui é interessante. Uma frase de John Frame. Argumento não será o meio pelo qual eu cheguei à fé, nem será a base da minha confiança em Cristo. Pode avançar, Evelyn, por favor. O sucesso de qualquer argumento nunca está debaixo do controle do argumentador, e não devia estar mesmo. Afinal de contas, Deus inspira a obra do apologeta e depois a usa como quer. Entretanto, em razão da inclinação subjetiva do coração humano, todas as provas são insuficientes para levar o homem a crer. Elas são, portanto, de importância. E qualquer empreendimento científico, mas para a religião, tem somente um valor limitado, pois a vida religiosa de ninguém é baseada ou sustentada por tais provas. Em última instância, a cura única para a repreensão é a obra regeneradora do Espírito Santo. Assim, quando construímos os argumentos, temos pouca ideia do que tipo de argumento será persuasivo a um indivíduo ou audiência em particular.
Não há argumento que tenha garantia de ser persuasivo para todas as pessoas. Resposta encapsulada. Nem mesmo argumentos da Escritura extraídos da Bíblia terão esse tipo de segurança de persuasão. Pode avançar para a última? O descrente deslizará de uma posição para outra, do racionalismo ao irracionalismo e vice-versa. O argumento em si não será o bastante. Deus terá de intervir. Assim, a oração será a arma final. Em que sentido é isso daqui? Você pode ter a melhor resposta. Você pode ser o brabo da filosofia, da química. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Você pode ter a melhor resposta para tudo. Não é garantido do teu oponente falar assim, cara, realmente Deus existe, glória a Deus, me arrependo. Não. Porque a obra do apologeta é uma obra do Espírito Santo. E o John Frame vai trazer uma frase muito importante. Nem da Bíblia é garantido os argumentos da Bíblia darem certo. E que sentido? Gente, olha só. Isso é muito fácil. Se nós tivéssemos uma garantia bíblica que a evangelização daria 100% certo, todos os nossos familiares estariam aqui hoje. A igreja estaria lotada. Família, amigo, vizinho. Era só pregar. Olha só, Jesus Cristo morreu. Ah, glória a Deus. Não, não é assim. Por que não é assim? Porque a nossa missão não é convencer as pessoas e nem converter. Lembra da parábola do semeador? Qual é a nossa missão? Lançar semente. O que vai acontecer depois não cabe a mim. É por isso que nós precisamos ter um coração muito confortável depois de um empreendimento evangelístico, depois de uma pregação, de uma aula ou de uma apologética mais forte. Se o nosso adversário, ou nosso amigo, o nosso irmão não quiser aquilo ali, a gente não pode ficar triste com isso, porque nosso trabalho foi feito. Lançamos a semente. Cabe ao Senhor frutificar ou não, mas cabe ao Senhor, não a nós. Então, nosso trabalho nós fazemos. O Senhor fará o trabalho dele. Então, não tem argumento. Qual é o melhor argumento para o problema do mal? Isso não existe. Qual é o melhor argumento para a existência de Deus? Isso não existe. Porque o melhor argumento não quer dizer que as pessoas estarão correndo depois para a igreja, para pedirem perdão. Porque isso depende unicamente do Espírito Santo. Então não importa de quão inteligentes vocês são, de quão inteligentes eu sou. Importa apenas de uma coisa: o Espírito de Deus atuando no coração do descrente. Isso é muito bom. Mais uma vez, por quê? É com o meu entendimento, é com o seu entendimento. Mas apesar do meu entendimento ser pequeno e o de vocês ser grande, o Espírito Santo é o mesmo. Ele consegue quebrar o coração do mais inteligente, aquele que terminou nem ensino fundamental ainda, ou aquele que nunca foi para a escola. Porque não depende disso, depende da obra de Deus. Isso é muito bom. Essa parte é interessante, mas eu vou tentar correr um pouco com ela, que o John Frame vai defender que a apologética é uma pregação, e a pregação é uma apologética. Então quem faz apologética está pregando. E quem prega faz apologética. Tanto é que o pastor aqui, domingo após domingo, ele está dizendo para você, olha só, a vida de vocês está assim, façam isso. A Bíblia fala isso e faz aquilo. Então ele está defendendo um ponto que a Bíblia defende. Ele está fazendo uma apologética, defendendo a fé, segundo a própria Escritura. Mas eu quero pular esse ponto. Pode? Beleza. Aqui eu quero chegar no ponto, na parte 2 da aula. Eu vou tentar correr um pouco. Esses três caras são responsáveis pelo aumento do neoateísmo no nosso mundo. Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens e Daniel Dennett. O que acontece? Uma pergunta muito importante. Vamos ver se alguém sabe responder. Qual é o evento mais emblemático no início do século XXI? Um evento histórico. 11 de setembro. No 11 de setembro eu estava lá em casa, assistindo, acho que Dragon Ball, e a televisão fecha, aparece a torre, e com 8 anos de idade, 8, 9, agora não lembro, mas eu vejo o segundo avião bater na torre. A primeira vez no mundo que um ato terrorista é televisionado ao vivo. O segundo avião bate na torre e todo mundo vê aquilo ali acontecendo. E o que acontece naquilo ali? É um grupo de religiosos que são capazes de entrar no avião e fazer com que o avião bata em 2 torres, fazendo com que a maior democracia do mundo fique de joelhos a um atentado. Então, o que acontece aqui? Esses 4 homens são homens que são já influentes em suas áreas. O Dawkins é biólogo, o Sam Harris, ele é filósofo, se não me engano,
O Hitchens é jornalista e o Dennett é filósofo também da religião, se não me engano. Ou da mente, filósofo da mente. Quando eles olham aquilo ali, eles falam, olha o problema da religião, olha o que as pessoas podem fazer pela religião. Então eles começam a escrever com ódio, com a intenção de, nós precisamos acabar com a religião. Esse livro aqui, gente, é considerado a Bíblia do ateísmo. Ele é lançado em 2006. Nós temos aqui, ó, Carta a uma Nação Cristã, esse livro aqui, destila veneno. Foi enfim, para ler isso daqui foi, meu Deus do céu. Mas é do Sam Harris, ele escreve esse livro logo depois do ataque. Christopher Hitchens vai escrever, Deus não é grande. Se você perceber, olha a capa do livro. Olha como que é interessante. Deus em minúsculo, pequenininho aqui em cima, não é, está aumentando, grande, muito grande, e o nome dele já é maior. Aí o subtema, como a religião envenena tudo. Então, eles vão ser os precursores do neoateísmo, publicando 5 livros. 3 estão aqui, os outros 2 não consigo comprar. E a partir dessa empreitada, eles vão aderir, como o Dawkins vai dizer, muitos convertidos. Por quê? Qual a intenção desses caras? A intenção desses caras é fazer com que a religião seja destruída, que Deus seja fracassado e fazer com que o movimento neoateísta cresça. Então eles vão usar de verdade a palavra conversão. Dawkins vai dizer assim, o motivo pelo qual eu escrevo esse livro é fazer com que existam novos convertidos, para que novas pessoas consigam sair do armário. Aí você fala assim, pô, sair do armário é uma linguagem homossexual. Ele fala exatamente isso. Ele vai dizer, quando o movimento gay aumenta nos Estados Unidos, e aqueles gays enrustidos, que estavam presos no armário, ficam com medo, e quando eles veem o movimento crescendo, eles começam a sair do armário e se mostrar, olha só, eu estou me mostrando. Então a intenção dele é essa, fazer com que ateus que estavam na igreja possam ter confiança agora em sair do armário. E os caras são empenhados demais. O Dennett, por exemplo, ele vai criar uma associação para receber pastores, bispos e padres que foram para o ateísmo, que sempre foram ateus, na visão deles, e depois dos livros foram para o ateísmo para receber esses caras. Dá dinheiro para eles possam viver através do ateísmo. Então, é um empreendimento muito, muito, muito grande. O Dawkins, ele se aposenta da faculdade de Oxford, e ele, não sei se vocês sabem, mas o Alistair McGrath foi amigo do Dawkins na faculdade. Mas ele se aposenta de Oxford, ele não quer ficar na aposentadoria ganhando muito bem, ele vai para fazer esse empreendimento, para ser o papa do neoateísmo. Então esses caras são vibrantes, eles amam isso. Para vocês terem noção, esses livros aqui, gente, misericórdia. Olha a pataca. Gente, isso daqui não é enfadonho de ler. Não é enfadonho. O livro é muito bem escrito. Eu não vou dizer que o livro é bom, mas assim, literalmente falando, ou na parte da literária do texto, é bom demais. Porque quando ele vai escrever, ele vai dizer no livro que ele lia o livro várias vezes e depois pedia para a esposa dele ler, para que ele pudesse ouvir como um leigo ouviria o argumento dele. Aí ele ia mudar lá, fazia as coisas. Então os caras estão engajados nisso. É muito interessante. Mas eles viram o seguinte, olha só o nível dos caras. Eles viram que a palavra ateu, ela carrega um sentido muito negativo, correto? Se você vê alguém que é ateu, você fala assim, cara, esse cara é ateu, pô, estranho. É problemático isso daí, sai de perto dele. Ele percebeu isso, que muitas pessoas não iam para o ateísmo, porque o ateu é muito complicado, a palavra é muito pesada negativamente. Então ele se juntou com outros neos-ateus e criaram um novo movimento, que não é mais um ateísmo, mas é o movimento dos Brights, que em português quer dizer os brilhantes. Olha que presunção dos caras. Não somos mais ateus, não nos chame mais assim, seremos os brilhantes, tá? Me chama de brilhante agora. Por favor, eu estou te obrigando a me chamar de brilhante. Por que eu sou brilhante? Não, eu não acredito em Deus, tem uma boa base científica, então, não, eu sou brilhante. Ou seja, quem não é ateu não é brilhante. Só que, obviamente, o apelido não pegou. Porque até no movimento neo-ateu, esse apelido era totalmente constrangedor, porque ninguém pede para ser chamado de algo que não é. Isso é vergonhoso, é coisa de pessoas de 5ª série, da 2ª série. Mas os caras estão empenhados em fazer esse tipo de trabalho. E o grande projeto deles, como eu falei, é fazer com que cresça o movimento neo-ateu. E saiu uma reportagem agora, há 2 meses atrás, que o neo-ateísmo, ou ateísmo,
cresceu nos Estados Unidos. Foi de 87% de cristãos, né, para 81%. E dos 81%, se não me engano, 40% só acreditam que uma oração, Deus ouve e Ele responde a oração. Os outros não conseguem, uma oração é só uma atitude mística. Enfim. E esses caras contribuíram muito para que isso acontecesse. E qual é o modo operandi do neo-ateu? Isso aqui é muito, muito importante. Eles operam com deboche. Os caras são debochados. Eles não poupam palavras para debochar. Isso daqui, gente, é cheio de deboche, de ódio. Tem um vídeo que o Dawkins está em Londres, palestrando, né? Aí tem uns ateus assim, ele vai dizer o seguinte: vá até os cristãos e ridicularize-os, mas não sozinhos, na frente de outros. Façam com que eles fiquem envergonhados na frente de outros. Chame-os de idiota por acreditarem naquilo que não pode ser provado, porque eles são idiotas. Todo mundo indo. Maneiro, cara, isso é muito bom. Então é o modo operandi de debochar, de desprezar e de xingar. Os caras são empenhados nisso. O Dawkins, por exemplo, que é o cabeça desse movimento, ele só debatia antigamente com padres, bispos ou clérigo. Por quê? Porque ele queria humilhar o pastor na frente da congregação. Essa era a intenção dele. Venha você, quer debater comigo? Eu vou te humilhar. Ele fazia deboche, 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 deboche. Isso é muito... Uma plateia, gente, uma plateia. Você tem um oponente, você deboche do oponente, isso causa riso, causa chacota. Eles vão fazer dessa forma. Ok. Vamos agora para a parte 3. E aqui, antes de entrar na parte 3, eu abro para a pergunta. Alguém tem alguma dúvida do que foi dito até agora? Algum comentário a se fazer? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Pode fazer. Tem diferença, muito boa. O ateísmo, lá do século XIX e século XX, é o que eu falei no começo, era um ateísmo muito rebuscado. Para entender aquilo ali, é só alguém que estava diretamente na academia, lendo os caras, David Hume, Nietzsche, Foucault. Gente, sinceramente, vamos abrir aqui. Ler esses caras é um empreendimento intelectual gigantesco. Tu lê 3 páginas e fala, não entendi nada. Então não era qualquer um que podia e estava nesse debate. O movimento neo-ateu, ele vai ser diferente em que sentido? Eles vão reciclar os argumentos do século XIX e século XX e vão facilitar a compreensão. Então era muito normal, por exemplo, quando esse livro saiu, esse livro ele foi best-seller durante 57 semanas no New York Times. 57 semanas, o mais vendido. Quando ele saiu, era normal você ver pessoas em bar lendo esse livro. Pô. Indo de avião andando, interessante, livro muito bom. Como eu falei, o livro é bem escrito. Então, a diferença principal é o neo-ateísmo, ele vai para a massa, vai para o povo. Enquanto o ateísmo só fica preso na academia, porque ninguém consegue entender os argumentos dos caras. É muito complicado, é muito complexo, exige muito estudo, exige muito empreendimento intelectual. Aqui não. Se você ler, você vai entender o que ele está falando. Ele vai simplificar ao máximo para você. Então ele vai para a massa, ele vai conquistar a massa. Então esse é o principal, a diferença. E também, outra diferença é que eles vão se utilizar da ciência como uma resposta para todas as coisas. Enquanto a filosofia do século XX não considera assim. Então como eu posso provar Deus? Ciência. Ciência, ciência. Como posso provar milagre? Ciência, ciência, ciência. Enquanto Nietzsche não usava dessa forma, Foucault não usava dessa forma. Entendeu? Então é ciência como a resposta para todas as coisas. Pode para o próximo. Separei 3 pontos para a gente poder falar, principalmente desse livro aqui, tá? Onde eu achei algumas falhas no argumento. E eu creio que vocês vão concordar comigo nesse tipo de falha. Então a primeira coloquei esse subtemas como frase, né, que eu criei, Dawkins, estude teologia. Eu estou gritando com ele ali agora, tá? Pense nesse primeiro ali como um grito. Dawkins, estude teologia. Depois, Dawkins, 2 pesos e 2 medidas. Dawkins, mas que sorte, hein? Tá bem. Qual o primeiro ponto? Dawkins, estude teologia. Tem alguma frase depois que eu coloquei? Gente, olha só isso daqui. Pensem comigo, porque isso daqui é muito sutil que ele vai fazer. E
para uma pessoa que não está muito atenta, pode influenciar. Ele vai dizer assim no começo do livro: eu não preciso estudar teologia para dizer que Deus não existe. Eu não preciso ler os eruditos da teologia para poder jogar a Bíblia no chão. Por quê? Eu pergunto para ele. Ele vai dizer assim: porque ninguém precisa consultar os livros de fada para dizer que fada não existe. Ninguém precisa consultar os especialistas em fada para dizer que a fada não existe, gente. Olha o que ele está dizendo. Eu não estudo teologia porque ninguém estuda fada. E os dois, para mim, é a mesma coisa. A pergunta que eu faço para vocês é: como nós saímos dessa enrascada? Ou o que nós poderíamos dizer para um neo-ateu a respeito disso? Ele vai dizer assim: não, cara, tu estuda sobre fadas? Sobre duendes? Não. Você acredita nisso? Não. Então, porque eu tenho que ler o seu livro para poder acreditar? Para mim é a mesma coisa. Então isso dá um nó na cabeça, dá um nó. Fala assim: caraca, cara, esse cara tá maluco. De onde ele tirou isso? Mas para ele faz sentido. Qual é a saída disso? A saída, ela é apresentada, está aqui, ó, nesse livro do John Lennox, Porque a Ciência Não Consegue Enterrar Deus. Um livro muito bom, muito bom, muito bom. Ele vai refutar o Dawkins nesse livro aqui também. Mas ele vai dizer assim: ele está numa plateia e o Dawkins fala isso para ele. Aí ele vai dizer assim: levantem a mão aqui na plateia pessoas que acreditavam em Papai Noel quando era pequeno. Todo mundo, Papai Noel. Em fadas quando era pequeno, todo mundo. Agora levantem a mão quem acredita em Papai Noel e em fada hoje. Todo mundo, abaixa a mão. Aí ele vai dizer: calma aí, então tem algum problema? Porque para muitas pessoas até hoje, sendo adultas, Deus continua existindo. Não só para pessoas leigas, mas pessoas que são intelectuais ao máximo. Então você comparar fada com Deus, isso não faz nenhum tipo de sentido. Não faz nenhum tipo de sentido. Você precisa ir para a Bíblia para poder confrontar os parâmetros bíblicos. É igual, por exemplo, se eu chegasse aqui e começasse a falar, sei lá, contra a economia, sem ler nenhum tipo de economia, livro de economia. Não faz sentido, porque eu estou falando uma besteira que eu não sei nem por onde começar. Então ele precisa estudar a teologia. E os maiores argumentos que o Dawkins tem sobre a não existência de Deus nesse livro aqui é fruto da sua ignorância sobre teologia. Ele não lê, ele não sabe nada do Deus da Bíblia. No capítulo 4, por exemplo, ele vai tentar explicar por que Deus não pode ser o princípio de todas as coisas. Vai tentar criar um argumento muito gigante ali. Ele vai dizer assim: se a gente voltasse no tempo, voltasse. Chegou lá no começo lá de tudo, aí tem Deus. Aí ele vai dizer assim: o problema aqui é o seguinte, porque se Deus é o começo, eu tenho que explicar quem criou Deus. E depois criar quem foi que criou a pessoa que criou Deus. E quem criou o Criador do Criador de Deus. Ou seja, uma regressão infinita. Estão conseguindo entender isso? Porque se Deus é o ser supremo, Dawkins vai entender: não, ele não pode ser, porque alguém tem que ter criado Deus. E quem criou Deus tem que ter outro para ser criado. Ele vai voltando para o infinito. Ele vai dizer: isso aqui não tem lógica, porque ninguém vai saber quem é o primeiro, porque não tem o primeiro. Gente, mas isso é matéria de EBD. Se o Dawkins viesse para a nossa EBD, ele saberia que nosso Deus não é criado. A crítica dele faz sentido para um outro tipo de Deus. E eu concordo com ele. Se um Deus que não é o nosso Deus, que é um Deus criado, criasse o mundo, eu concordaria com ele. Realmente, é um Deus criado. Alguém tem que ter criado esse Criador. E alguém tem que ter criado o Criador do Criador. Mas não o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus não criado. Ele sempre existiu. Mas ele cai nesse tipo de coisa porque ele nunca leu nada de teologia. Ele é realmente um ignorante. Então ele vai criar muitos personagens que não cabem na teologia. Por exemplo, uma das críticas que ele faz no livro é sobre pastores que todos nós concordaríamos que estão errados. Mas ele faz isso como o todo. E que sentido? Se eu falasse para vocês aqui, gente, eu sou um ateu e falo assim: olha só, o Edir Macedo está errado. O que ele faz é criminoso. O que o Valdomiro faz é criminoso. Está vendo? Então toda religião é criminosa. Você fala: não, calma. Não é assim não. Você não pode pegar esses caras e falar que esses caras representam o todo. Ele vai fazer isso. Ele vai pegar os caras mais engraçados dos Estados Unidos e da Inglaterra, nesse tipo aí de Valdomiro, de Macedo, e vai dizer: tá vendo como que a religião é? Querem dinheiro,
querem prostituição, é isso que eles querem. Então toda religião não serve para nada. Mas por quê? Porque ele não apenas não quer ler, mas ele é desonesto em suas argumentações. Ele não é ignorante, não é ignorante. Ele faz isso de propósito. Por que ele faz isso de propósito? Porque as pessoas normalmente não querem pesquisar a fonte. Nós sabemos disso. Olha aquilo ali, é verdade. Segura. Vai segurando. Então ele sabe que esse tipo de artimanha intelectual vai acarretar muita gente. Então ele fala um monte de besteira que nós concordamos que é errado. Ele joga isso no pacote de toda a cristandade. Então o problema dele é que ele não lê teologia. Ele não sabe nada de teologia. Então a recomendação que eu faço para Dawkins é: pesquise. Mas ele se recusa a pesquisar. O outro ponto que nós podemos discordar do neoateísmo é sobre o 2 pesos e 2 medidas. E aqui são pontos que são muito interessantes. O Dawkins estava participando de um programa de televisão, de rádio, agora não lembro muito bem, mas ele vai dizer que a maior parte dos cristãos não são cristãos de fato, porque eles não conhecem nada de Bíblia, nada de Bíblia. Então, se você perguntar para um cristão normal qual é o primeiro livro da Bíblia, pelo menos lá no Reino Unido ou nos Estados Unidos, ele vai dizer que as pessoas não conseguem dizer nem o nome dos 12, de todos os livros. Aí vai dizer assim: olha só, se o cristão não sabe responder perguntas básicas da fé dele, ele não pode ser considerado cristão. Talvez você até concorde com ele, vai dizer: tem sentido o que ele está falando, né? Aí perguntaram para ele, na mesma hora: você é um darwinista? Você acredita na evolução? Ele vai dizer: acredito. Então fala para mim aqui agora, qual é o tema ou o nome total do livro de Darwin? Aí ele vai dizer, aí ele vai travar. Ele vai dizer: a origem das espécies, que o tema é grande, né? Ele vai soltar assim: meu Deus. Ele se esquece. A origem das espécies é a Bíblia do darwinismo e a Bíblia do neoateísmo. Então, como o cara não consegue responder qual o tema ou o título do livro que ele abraça fielmente, ele vai dizer assim: meu Deus, a origem das espécies, não sei. Aí o cara, então você não é um darwinista, porque nem a resposta do livro que você defende você sabe responder. Aí ele para. Então, qual é o 2 pesos e 2 medidas? Exatamente isso. São argumentos desonestos. Desonestos. Então, imagina só que vem uma pessoa aqui na igreja e eu pergunte: cara, você sabe me responder sobre justificação? Talvez a pessoa não saiba responder. Mas isso necessariamente aponta para a não conversão dela? Eu acho que não. Mas ele vai se apropriar dessas coisas para dizer: não é. Enquanto ele cai no mesmo pecado. O outro problema que ele vai trazer no livro, que é muito ferrenho em todos eles, misericórdia, é sobre o massacre que os cristãos fizeram em toda a história. Inquisição, perseguição, caça às bruxas, pessoas presas em estátuas, em madeiras. Nós sabemos da história, que realmente a igreja participou, cara, de coisas que são vergonhosas. Aí ele vai dizer: tá vendo? A religião, como aconteceu no 11 de setembro, ela é capaz de matar. E eles matam em nome de Deus. A religião sempre matou e vai continuar matando. Aí tu, caraca, cara. É verdade o que está falando aí, matou mesmo. E eles matam em nome de Deus. Ele vai dizer aqui. Aí tu para pensar, volta um pouco, olha e fala: meu Deus, me faz sair desse emaranhado aqui demoníaco. Aí tu fala assim: Dawkins, me responde uma coisa agora. Stalin era ateu, não era? Pol Pot era ateu também, não era? Os comunistas do século XX não eram ateus? E quanto eles mataram? Mais de 100 milhões de pessoas? Mais do que toda a história da humanidade matou? Como você me responde isso, Dawkins? Ele vai dizer assim no livro: não, eles não foram motivados pelo ateísmo, eles foram motivados por outra coisa. Fala. Vou embora. Então calma aí. Os papas, os pastores, os padres mataram por causa de Deus, mas os ateus não mataram por causa de não Deus. Não, coisa da nossa cabeça. E eu não vejo nenhuma ordem bíblica dizendo que eu tenho que matar as pessoas que não acreditam na minha fé. Eu não vejo ordem bíblica para isso. Tá vendo como que é desonesto? Fala assim: cara, isso aqui não faz sentido.
Mas por que eles fazem isso? Na intenção, de fato, de quebrar as pernas das pessoas que não conhecem nada sobre o assunto e dizer, cara, ele tem razão, esse cara é muito bom, ele é inteligente mesmo, ele é PhD em biologia, ele sabe o que ele está falando. Não, ele é um bobão naquilo que ele fala. Tem uma frase muito importante que vai dizer o seguinte: pessoas que são muito inteligentes na sua especialidade podem ser idiotas fora dela. Consegue compreender isso? Imagina um cara que é experiente em economia, ele pode ser um idiota em teologia, porque ele é só bom em economia, pô. Então Dawkins, ele quer entrar num campo que ele não conhece nada e falar coisas que ele desconhece, e usar argumentos que ele sabe que são argumentos totalmente equivocados. Então, a igreja matou por causa de Deus, mas vocês não mataram por causa do não Deus? Isso não faz sentido, gente. Mas ele vai escrever muito bem isso daqui. Muito bem mesmo. E a outra falácia dele é o seguinte, no livro: quanto mais inteligente a pessoa for, menor chance dela acreditar em Deus. Alguém já ouviu isso daí? Quanto mais inteligente você for, você não acredita em Deus. Só os pobres acreditam em Deus. Sobe qualquer tipo de favela, qualquer tipo de comunidade, do pé do morro até o final, todo mundo glória a Deus, inclusive o cara com fuzil. Não tem ateu na favela, não tem, pô. Mas você vai subindo ao Leblon, Parque Xangai, subindo, eles vão dizer, aqui agora é difícil, porque as pessoas pensam sobre isso. Elas estudaram. Eu estudei aqui no CIEP, ó, perto do Gotinhas. Os caras são Santo Agostinho, São Bento, cabeça gigante. Então eles foram preparados para não acreditar em Deus, porque eles são inteligentes. Gente, olha o tipo de argumento. Ele vai trazer isso no livro, colocando dados sobre isso. Só que o que ele vai colocar no livro é mentiroso. Eu repito, é mentiroso. Mais uma vez, é mentiroso. Ele vai trazer estatísticas de pessoas inteligentes nas graduações, professores de universidade, que eram ateus. Está vendo? Cristianismo é coisa de burro. Gente, sinceramente, eu não quero ser chamado de burro. O argumento ele é pesado porque ele mexe com você. Você é burro porque acredita em Deus. Vem para o meu lado para você ser inteligente. Pô, eu quero ser inteligente também. Está vendo como que é? Para um jovem, então, que quer ser inteligente, fala, cara, eu não quero ser burro não, professor. Me ensina, então, o teu neoateísmo. Então, se você é crente, você é burro, você é idiota. Mas se você for ateu, cara, você é brilhante, você é um bright. Vem comigo. Só que foi divulgado um dado, lá para os anos 2000, era uma pesquisa grande, tinha várias partes de pesquisa. E uma das partes da pesquisa era sobre a crença dos prêmios Nobel, de 100 anos para trás. Calma aí, prêmio Nobel, o cara tem que ser cabeçudo ao extremo para ganhar aquilo ali. E foi constatado que 90% dos ganhadores do Nobel eram teístas, pessoas que acreditavam em Deus. E apenas 10% daquelas pessoas não acreditavam em Deus. Aí eu pergunto, isso não faz sentido. Porque as mentes mais inteligentes do mundo acreditam em Deus. Você pode questionar, mas em qual Deus ele acredita, Lucas? É o nosso Deus? É Alá? A questão não é essa, aparentemente. Mas ser religioso não é resultado para burrice. Ele é mentiroso nisso. Então, olha só como o argumento é sempre montado com mentira, com maldade, com desonestidade. Então, não se trata disso, gente. Não se trata disso. Temos pessoas, mais uma vez, não que a gente precise de ter um pós-doutor em Oxford, na UFRJ, para dizer, olha, minha fé é sólida. Eu não preciso disso. E eu sei que vocês não precisam disso. Porque a nossa experiência espiritual, ela foi suficiente para que nós acreditássemos em Deus, ok? Mas nós temos pessoas que são altamente gabaritadas em várias profissões, espalhadas pelo mundo inteiro. Então, ele é mentiroso no seu argumento. Gente, isso aqui é muito sério, porque, mais uma vez, isso daqui vendeu igual água, e as pessoas comeram isso daqui. E é normal você encontrar uma pessoa que vai dizer isso que ele falou, mas que nunca pesquisou de fato. Há alguma dúvida até aqui, senhores? Pergunta? E outra coisa, né? Nós aprendemos com a piedade cristã a dizer não sei quando a gente não sabe. E não há problema nenhum falar isso. Não sei, cara. Mas vou estudar, talvez semana que vem a gente converse. Não tem problema. Mas se a gente é burro se a gente fizer isso. O cara é burro, tá vendo? Não sabe defender nada. Mas se um cientista fala, cara, eu não sei como isso surgiu, mas a ciência um dia vai responder, tu fala, uau,
Que resposta o cara deu, o cara é muito bom, cara. Mas ele não sabe também. Então, olha como são os pesos das coisas. É muita desonestidade, entendeu? E a gente não pode se abater por isso. Gente, tranquilo? Estão entendendo? De coração, estão entendendo? Espero que sim. Pode avançar aí, Evelyn, por favor. Desafios apologéticos. Os 10 minutos finais. Primeiro desafio é: prove a existência de Deus. Segundo, prove que sua religião não depende do seu país de origem. Terceiro, se há tanto mal no mundo, como pode existir um Deus bondoso e poderoso? E esse desafio, vocês que vão tentar responder. Imagina que eu entro aqui na igreja, eu sou um ateu, um ódio de religião, eu odeio vocês. E eu venho aqui só com um propósito: deixe lá esse ódio. E eu estou aqui no culto, o culto acabou, eu olhei aquela baboseira toda, pessoal cantando, coisa chata. Aí vem alguém e me aborda. E aí, cara, tu gostou? Não, gostei não. Odiei isso daqui. O cara já bota olhando desse tamanho. Caraca, maluco. Me lasquei. Eu acredito, para mim, Deus não existe. Isso é uma baboseira. Como você pode acreditar nisso, cara? E eu faço essa pergunta para vocês. Gente, vamos tentar construir um argumento. Lembrando, não existe resposta encapsulada. Não existe a maior resposta. Porque não depende do quão inteligente a resposta é. Depende do Espírito Santo quebrar o coração do cara. Então, como nós montaríamos um argumento para essa proposta, para esse desafio? E aí? Quem é o primeiro a dar o primeiro passo ali, o primeiro acréscimo para o argumento? Nós podemos dizer assim, e não teria problema nenhum: Deus existe porque a Bíblia fala que Ele existe. E a Bíblia é suficiente para mim. Isso não é um argumento burro. Gente, é o nosso maior argumento. Nós cremos que Deus existe, primeiramente porque a Bíblia afirmou isso para a gente. Não foi olhando a natureza, não foi. O que o Fernandes me fizeram é o seguinte: olha só, cara, minha fé não é burra não, porque tem outros elementos fora disso daqui que vão apontar para Deus, pô. Então, não é só isso daqui. Isso aqui é suficiente. Mas todas essas evidências estão apontando para a Bíblia. Tá? Então dizer, Deus existe porque a Bíblia declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui para mim é suficiente. Então já posso começar a partir daí. Exatamente. E não tem como fugir, gente. Nosso pressuposto maior, ou a nossa base maior, não é a ciência, é a Bíblia. Eu posso usar a ciência? Claro, porque a ciência é a ciência de Deus. Eu posso usar a biologia? É lógico, porque é de Deus. Mas o que vai fundamentar toda a casa da crença é aquilo que a Bíblia fala a respeito de quem Deus é. Okay? Mas é muito bom ter todos esses argumentos a nosso favor, para apresentar também como saída. Lembrando, você pode ter o maior argumento de todos, e isso não te garante nada. Só pode garantir o Espírito Santo. Você pode falar para a pessoa assim: cara, porque está escrito na Bíblia, você já leu a Bíblia? Vem aqui ler. O cara nunca li e fica bobo. Fala, caraca, cara, estranho, né? Foi, precisei nem abrir o livro aqui de cálculo da faculdade para poder mostrar que ele existe, fazer uma derivada, uma integral. Não, foi. Aspecto final aqui, já que a nossa aula está acabando, só queria apontar em 3 minutos, mas eu não quero ser tão simplista assim, sobre o problema do mal. E esse é o argumento que é o calcanhar do cara. Se Deus é bom e Ele é poderoso, por que o mal existe? Mas perceba, gente, perceba no argumento. O argumento só serve para o nosso Deus. Porque se eu disser, não, meu Deus é mau, ele vai dizer, então vale. Porque o argumento não é tirando Deus, mas se um Deus é bom ou Ele é poderoso. Consegue perceber isso? Porque se o meu Deus for mau, o mal existe e não tem problema nenhum. Mas se Ele é bom e poderoso, parece ter um problema com isso. E esse ponto da fala deles é, assim, extremamente perspicaz. Existem inúmeras respostas para isso. Inúmeras. Como eu falei, a resposta não garante tudo. E nesse sentido, a resposta que vai se enquadrar com a gente é uma resposta que vai corresponder com a nossa teologia e com o nosso coração. Eu lembro no seminário, um amigo falou assim, cara, todo mundo era calvinista, né? Roxo. Meu irmão, se um ateu falar para mim que Deus não pode existir porque tem o mal e tudo mais, meu irmão, eu vou falar do livre-arbítrio rapidinho. Vou falar, cara, Deus criou um homem com livre-arbítrio, o homem escolheu pecar, o homem que faz essa maldade, Deus não tem culpa de nada disso.
Eu abro mão do meu calvinismo para poder ir para lá, para me sair disso. Não, tem livre-arbítrio, sabia? Não, cara, vem aqui pro livre-arbítrio, pô. Deus que é um homem bom, o homem que quis pecar, tá vendo? Deus não é culpado disso não, cara. Eu falei, não, mas isso não se enquadra com a teologia, tem que ser uma resposta que vai se enquadrar. E a resposta que mais vai se enquadrar com a teologia, na minha opinião, é a resposta do Frame. Mas isso não é uma resposta concreta. Ele vai dizer que quando o homem normalmente questiona o mal, Deus enquadra o homem. Ele não responde o mal. Quando Adão cai no Éden, o que ele vai dizer para Deus? Foi a mulher que tu... Ele está dizendo, Senhor, o mal aconteceu por causa do Senhor. Porque como o Senhor pode ser bom e poderoso e deixar isso acontecer? Deus responde, Adão? Não, mas impetra maldições da criação. Acabou a história. Quando Jó está passando por dificuldades grandes, Jó se sente o cara, no capítulo 23. Eu quero ter uma audiência com Deus. E quando eu mostrar para Deus os meus argumentos, Ele vai me ouvir e vai me responder porque eu sou justo. Deus vem então no capítulo 40, 38, dizendo, Jó, se prepare como homem mortal agora. Vou te fazer breves perguntas. Onde você estava quando tudo foi lançado? Deus responde o sofrimento de Jó? Não. Nós sabemos, porque a Bíblia foi escrita. Mas Deus não responde. E qual é a resposta final de Jó? No capítulo 42. Ele vai responder, dizendo que ele conhece agora de andar com Deus. E no final, ele vai confessar o seu pecado diante de Deus. Porque ele chegou até Deus com questões e ousadias que ele não poderia chegar. Deus não responde. Obviamente, alguns teólogos e filósofos cristãos vão tentar responder. Só que eu não tenho nenhum problema com isso. Só que eu acho que nenhum deles consegue dar conta de todo o mistério da morte, do sofrimento, da maldade. Como eu posso explicar para alguém de um tsunami que aconteceu no Japão que matou milhares de pessoas? De Deus permitir, e para alguns ordenar, que um avião batesse em torres gêmeas e destruísse? A resposta é, eu não sei. Mas eu sei que o nosso Deus, como vai dizer Isaías 64, verso 4, nem o olho viu, o ouvido ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Deus não está brincando ao ponto de matar o seu próprio filho para resgatar o seu povo. O Frame vai dizer, talvez, na eternidade, nós venhamos saber, mas talvez nem lá Deus queira responder esse problema, mas Deus usa o mal para o seu propósito. Deus usa o mal, como nós não sabemos. A filosofia vai tentar responder, eu acho que não é uma resposta boa, e essa resposta do Frame, ela vai para o mistério de Deus, e sinceramente, acalma o meu coração. Eu posso descansar num Deus que é bom e faz as coisas para o bem daqueles que o esperam. Como isso acontece? Eu não sei. Eu não sei. Mas Ele continua sendo bom, continua sendo Deus. Ok? 10h40, terminamos. Alguém quer fazer o último comentário? Uma última pergunta? Gente, terminamos aqui a nossa aula. Agradeço a generosidade de vocês, espero poder ter acrescentado bastante desse conhecimento. E lembrando, a nossa fé, ela é robusta demais. Não existe uma fé como a nossa. E nenhum homem conseguiu derrubar isso. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento que o Senhor deixou aqui para nós. Que todo esse aprendizado possa criar frutos, Senhor. Não precisamos da química, da biologia para solidificar nossa fé. Não precisamos disso. Mas que possamos nos deleitar da criação para ver as tuas maravilhas na ciência, na matemática e perceber, Deus, que aquilo que o Senhor nos deu é sólido e sólido demais. Estamos seguros em Ti, Senhor. E não há um homem nessa vida, não há um homem nessa vida que pode se levantar e destruir. O Senhor se põe a rir deles, Senhor do céu. O Senhor se põe a rir deles do céu. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.